Ela está prestes a dizer algo, mas Aki não consegue entender como aquilo está acontecendo. Antes que ele fale qualquer coisa, Mashiro o impede, de uma forma nada comum. O episódio começa mostrando Mashiro tentando acordar Aki. Ele abre os olhos devagar e percebe que Mashiro está literalmente por cima dele, dizendo que ele finalmente acordou. Aki fica confuso e pergunta o que ela está fazendo ali, especialmente no quarto dele. Mashiro responde dizendo que trouxe café da manhã para ele. Aki não entende nada e pergunta o que aquilo tudo significa, e por que ela trouxe essas coisas ali. Mashiro se desculpa, dizendo que só sabe cozinhar frutos do mar, então trouxe o que conseguiu preparar. Aki fica ainda mais confuso, pensando no que aquela garota está fazendo ali tão cedo e por que ela está agindo desse jeito. Ele até pergunta se ela está bem da cabeça, se não bateu em algum lugar. Mashiro responde que está perfeitamente bem e que ele deveria simplesmente comer o café da manhã que ela preparou com tanto carinho. Aki pensa, espera, o que está acontecendo aqui? Ela veio me acordar, trouxe café da manhã. Será que isso significa que ela gosta de mim? De repente, Mashiro coloca o café da manhã ao lado dele, tira o avental, afrouxa a gravata e vai em direção a Aki, empurrando-o para a cama e subindo por cima dele. Ela está prestes a dizer algo, mas Aki não consegue entender como aquilo está acontecendo. Antes que ele fale qualquer coisa, Mashiro o impede, de uma forma nada comum. Aki pensa porque não consegue falar, e porque tudo está tão frio. Quando abre os olhos novamente, tudo não passava de um sonho. Na vida real, quem está na frente dele é Iroha, que colocou sorvete na boca dele enquanto ele dormia. Ela brinca, dizendo que ele está bem saidinho, porque colocou apenas sorvete em sua boca e ele já estava reagindo como se fosse outra coisa. Aki fica irritado e pergunta se ela ficou louca, dizendo que aquilo não é jeito de acordar alguém. Iroha responde que não fez nada demais, que ele é quem estava fazendo sons estranhos enquanto dormia, então resolveu se divertir um pouco. Aki reclama que ela estragou a manhã dele, enquanto Iroha começa a comer o sorvete de um jeito tão estranho que deixa Aki chocado. Ele não entende o que ela tem naquele dia. Iroha então pergunta que tipo de coisa ele gosta, dizendo que cada pessoa tem suas preferências, e que ela quer saber as dele. Aki pensa que ela enlouqueceu. Ele então pergunta o motivo de ela ter invadido o quarto dele tão cedo, já que nunca faz isso. Iroha responde que ele realmente não percebeu nada. Aki pergunta perceber o quê? E ela diz para ele olhar as horas. Quando ele olha, já são 8 horas da manhã. Aki entra em desespero, dizendo que sempre acorda às 7 horas e não entende como pôde dormir tanto. Chega a suspeitar que Iroha mexeu no relógio. Ela nega, dizendo que só veio verificar se ele estava bem, já que não atendia nem respondia. Aki se pergunta como isso pôde acontecer, pois nunca perde a hora, e ainda cogita ir fazer um check-up. Iroha diz que ele pode ir, mas antes deveria arrumar a aparência, ou o médico diagnosticaria como doente só de olhar. Aki concorda e vai se arrumar. Enquanto escova os dentes, pensa na mensagem de Mashiro na noite anterior e no motivo de ela ter confessado sentimentos por ele. Ele não sabe como falar com ela depois disso. Primeiro pensa em ignorá-la, mas logo decide que isso a machucaria. Então resolve que vai falar com ela diretamente e esclarecer tudo. Depois disso, finalmente sai para a escola. Na rua, ele e Iroha esperam no semáforo e conversam. Iroha pergunta se alguém os ver juntos poderia interpretar mal, mas Aki diz que não, afinal, estranhos podem se encontrar no caminho. Iroha acha graça disso. Depois pergunta por que ele está tão sério, e Aki responde que está preocupado com o sermão que receberá da professora por chegar atrasado. Ele detesta ser repreendido. Iroha então pergunta se andar com ela não vai fazer Mashiro ter ideias erradas. Aki diz que não, e pede para ela parar de provocá-lo. Iroha então solta que ele é virgem, então não faria nada de qualquer forma. Depois chega perto dele e diz, se ele quiser fazer alguma coisa com Mashiro, ele pode treinar com ela primeiro, assim não ficaria mal visto. Aki pergunta se ela tomou algo estranho de manhã. Quando o semáforo abre, Aki atravessa a rua, mas Iroha fica para trás, comentando que derreter Aki é um trabalho difícil, mas ela está tentando com tudo. Depois disso, a cena muda mostrando Aki finalmente chegando à escola. Aki observou Maziro e tentou se aproximar, mas recebeu dela um olhar tão ameaçador que o deixou completamente paralisado. Ele ainda se lembrava da noite anterior e da suposta confissão que ela teria feito, algo que agora parecia impossível diante da atitude distante dela. Confuso, Aki tentou conversar, mas Maziro o rejeitou de forma brusca, como se não quisesse qualquer interação. Sem entender nada, Aki mandou uma nova mensagem para testar o que estava acontecendo. A resposta veio rapidamente,
Masiro afirmava estar com muita vergonha para falar pessoalmente. Aki ficou ainda mais atordoado, percebendo que a forma como ela agia frente a frente era totalmente diferente da forma como se comunicava pelo celular. Enquanto ele tentava entender a situação, a professora entrou na sala apenas para anunciar que o Festival Nacional de Teatro do Ensino Médio aconteceria em julho. Logo depois, ela saiu, deixando a turma novamente entregue às próprias conversas. Pouco tempo depois, o irmão de Iroha se aproximou de Aki, estranhando seu atraso incomum. Aki, tentando evitar explicações complicadas, apenas mencionou que havia dormido demais. O amigo desconfiou, já que Aki raramente se atrasava desse modo, mas não insistiu. Aki então entregou um roteiro ao amigo, explicando que achava o material muito ruim. O colega, ao ler, concordou que a qualidade estava baixa demais para ser usada no jogo que estavam desenvolvendo. Ambos concluíram que precisariam resolver isso com urgência. Enquanto conversavam, Masiro observava os dois com evidente incômodo, tomada por ciúmes ao vê-los tão próximos. Aki percebeu o olhar dela, mas a expressão da garota não revelava nenhum motivo claro, o que apenas aumentou sua confusão sobre o comportamento imprevisível dela. Do outro lado da sala, Iroha ainda estava animada por ter ido para a escola com Aki naquela manhã. Contudo, sua alegria foi interrompida quando Masiro se aproximou, chamando-a para conversar em particular. As duas deixaram a sala. Durante a conversa, Masiro começou a questionar Iroha sobre o motivo do atraso de Aki, demonstrando uma preocupação incomum. Revelou inclusive ter calculado o atraso até mesmo em segundos, o que deixou Iroha surpresa com tamanha obsessão. A senpai parecia convencida de que havia algo sendo escondido, insistindo por uma explicação mais precisa. Iroha tentou tranquilizá-la, afirmando que não havia mistério algum, mas Masiro não se deu por satisfeita. Ela deixou claro que perguntava por que considerava Iroha sua única amiga e, por isso, esperava sinceridade absoluta. E é isso, minha gente. Aki saiu desse episódio com mais dano psicológico do que um protagonista de Isekai sendo atropelado por um caminhão. Mashiro confessa, Iroha surta, Sumi trabalha cedo. Sinceramente, está tudo tão estranho que até eu começaria a desconfiar que tem alguém mexendo no roteiro. Mas se você sobreviveu até aqui, pelo menos dá para sobreviver a um clique no like, né? Então manda aquele joinha, comenta o que você acha desse triângulo amoroso completamente desbalanceado e, claro, se inscreve no canal, porque se o Aki tá perdido, você não precisa ficar, aqui eu explico tudo para você. Fechou? Então é isso. Até o próximo vídeo antes que Mashiro apareça na minha porta calculando meu atraso em segundos.